Olá pessoal, estamos de volta com mais um Papo de Divã, dando continuidade à nossa edição especial. Eu sou Bianca Cirilo, como sempre é um prazer estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. E a ideia do vídeo de hoje é falarmos sobre a série Made, fechando com esse vídeo os nossos comentários, os nossos apontamentos. Sem dúvida que a série é extremamente rica, extremamente complexa, vai muito além disso. A ideia desses 4 vídeos que eu separei para vocês foi justamente despertar para o autocuidado, trazer a relevância de alguns fatores que eu considerei fatores importantes, ressaltar a percepção de vocês para uma determinada leitura, que foi a leitura que eu trouxe nesses 4 vídeos, a fim de que vocês tenham ferramentas para, enfim, analisar, ampliar e a partir disso tecer os seus próprios comentários e ter as suas próprias conclusões. Muito bem, hoje nós vamos falar de um aspecto importante, resgatando a última questão que eu deixei no vídeo anterior, que foi como que você pode neutralizar a manipulação. Nós vimos no vídeo anterior algumas respostas emocionais em torno do abuso, que eu separei para vocês, e a ideia de hoje é falarmos sobre um sentimento que eu considero um sentimento primordial no momento em que a vítima consegue reunir forças, buscar uma rede de apoio, e a Alexandra foi fazendo isso, ela conseguiu apoio com a Regina, ela conseguiu apoio mal ou bem com o governo, ela conseguiu de alguma forma uma rede, mesmo que precária, para ela dar continuidade. A questão do abrigo também, relembrando o apoio que foi, sem dúvida, essencial no abrigo. E aí, depois ela transformou toda aquela dor num motivo para auxiliar outras pessoas, enfim, para participar, por sua vez, de projetos que pudessem incentivar a capacidade de continuidade, a capacidade de não desistir. E é isso que eu gostaria de destacar no vídeo de hoje, ou seja, todo o sucesso da Alexandra em torno desse enfrentamento, em torno desse motivo para continuar, todo o sucesso dependeu do cultivo do sentimento de não desistir. A não desistência é algo extremamente desafiador, considerando um contexto que é o contexto do abuso. É um desafio muito grande você continuar, ou seja, quando você se depara com uma relação que é uma relação destrutiva desta natureza, uma relação que vai criando obstáculos à sua expansão, é comum, considerando todo o impacto que isso tem, é comum que a vítima desista. Vai desistindo através da depressão, das várias doenças psicológicas, vai desistindo porque ela não encontra apoio, vai desistindo por N motivos. E a Alexandra, ela passa algo bastante valoroso para todos nós, que é, apesar de toda essa rede que era capenga, apesar de toda essa rede que era precária, ela movimentou dentro dela um sentido de continuidade. Ela movimentou dentro dela uma capacidade de não se render àquilo que a realidade estava apresentando para ela. O tempo todo a postura da Alexandra foi uma postura de enfrentamento, mesmo em meio às recaídas, mesmo em meio aos momentos de maior fragilidade, ela tinha dentro de si algo muito forte que passava pela necessidade de ser feliz, pela possibilidade de criar uma vida nova. E isso é fundamental em histórias que envolvem o abuso afetivo. Por quê? Porque o abusador, o objetivo do abusador é criar tantos obstáculos, tantos impedimentos mentais ou impedimentos materiais, concretos, para que você não avance. Há toda uma investida de fatores que ele vai criando uma realidade, ou seja, ele vai produzindo fatores que criam uma realidade que é uma realidade trágica, uma realidade muitas vezes ameaçadora, para que você não avance, para que você vá desistindo daquilo que para você é um valor fundamental, para que você vá desistindo de tudo aquilo que representa para você mudança. Por que ele faz isso? Obviamente, toda mudança ela é
perigosa num contexto de relações abusivas, porque você sai da captura, você sai do domínio. E teve um momento que a Alexandra foi enfrentar o ex-marido, quando a advogada apontou com relação ao processo, enfim, colocou ela ciente daquilo que estava acontecendo, e ela resolveu pessoalmente intimar o marido, mesmo com uma postura um pouco apreensiva da advogada, mas enfim, ela foi assim mesmo. E é muito interessante que quando ela vai, ela destaca uma frase, que é uma frase que eu gostaria também de compartilhar aqui, que ela diz que perdeu o medo dele. Finalmente ela havia perdido o medo dele. E quando ela perde o medo do abusador, ela consegue, obviamente, descortinar um universo novo, ela consegue vislumbrar uma outra realidade. Por quê? Porque o medo, ele transforma um determinado fator em algo extremamente o quê? Extremamente maior. Não que não houvesse ali, né? Não que não haja ali uma ameaça. Havia uma ameaça que era indiscutível, porém a sua percepção, a mudança de percepção, fez com que ela enxergasse para além do medo. Esse é um recado importante em relações abusivas, porque quando você está sob o domínio do medo, você está diminuído diante da situação. A sua autopercepção, a sua autoimagem, ela está reduzida a partir desse sentimento, a partir do cultivo desse sentimento. O medo te dá uma experiência de impotência. Ele tem, sem dúvida, uma função de preservação, uma função de sinalizador de perigos, mas a partir de um determinado limiar, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser paralisante, ele passa a não ser produtivo, no sentido de fazer com que você reflita e consiga sair, se mexer, sair do lugar. A partir de um limiar, ele passa a ser alguma coisa que te congela. A Alexandra, ela passou o tempo todo, durante a série, demonstrando uma capacidade de enfrentamento do medo, demonstrando uma capacidade de não desistir diante dos impedimentos que a colocavam numa situação que era uma situação delicada. O enfrentamento, o equilíbrio entre esse enfrentamento e o recuo fica muito claro na postura dela, quando ela demonstra em que momento ela deve avançar, em que momento ela deve recuar. Ela consegue, apesar de todo aquele universo, que era um universo hostil, ela consegue ter o bom senso para gerenciar aquilo que seria positivo a ela, gerenciar para que ela não fosse tão atingida. Enfim, ela tem ela demonstra uma capacidade de gerenciar com uma certa prudência, apesar dela se colocar em situações difíceis, ela também demonstrava uma prudência, uma capacidade de perceber qual era o melhor momento. Isso fica muito claro. E quando ela vai enfrentar o ex-marido, na questão da intimação, ela deixa bem claro que para ela que naquele momento ela estava sendo uma pessoa diferente, ela estava visualizando uma outra possibilidade de viver sem ser daquele jeito. E isso faz com que a gente entenda que um grande fator que movimentou essa iniciativa foi exatamente a sua capacidade de acreditar naquilo que ela queria realizar, acreditar na sua oportunidade, digamos assim, de fazer e de construir uma vida nova. A questão com aquilo que era positivo para ela, com as artes, a questão com a continuidade de uma vida melhor para a filha, o rompimento com aquela situação de subjugação. Ou seja, uma grande lição que a série traz é a seguinte: toda relação abusiva, ela vai produzir uma distorção na sua autoimagem. Toda relação abusiva, ela vai te projetar como menor do que você é. Ela vai restringir o seu tamanho, as cercanias, digamos assim, do abusador. Ela vai fazer com que você se dimensione a partir do olhar do outro, se dimensione a partir de um olhar que é um olhar crítico, um olhar que te subalterniza, um olhar que faz com que você não entre em contato com as suas potências, que coloca você longe daquilo que é potente. E a série mostra pra gente que por mais que as portas estivessem se fechando, porque ela não encontrou facilidade, como eu falei no início, a série não romantiza a vida de uma pessoa
que se propõe a sair de uma relação abusiva, ela fez ensaios nessa saída, no momento em que ela retorna e tem contato íntimo com o abusador, e ainda assim ela se recrimina por isso, mesmo tendo contato íntimo, ela se recrimina, mas ela consegue perceber que aquilo fazia parte de um engano e ela não fica ali se condenando. Há uma condenação inicial, mas é importante destacar que ela não se demora digamos assim, num processo de se punir porque ela havia cedido ao ex-marido. Não, ela não perde tempo com isso. Mesmo inconscientemente, ela compreende que ali não era o lugar, que ela, enfim, ela acreditou, mas ela não fica nutrindo aquele sentimento de autocondenação e ela vai em busca dos seus sonhos, daquilo que era importante para ela. Isso demonstra para a gente uma questão bem bacana, que é o sentido para que você continue precisa estar em você. A relação abusiva, ela vai te dando uma ideia de que você perdeu tudo. Até porque quando você descobre que você está num relacionamento abusivo, muitas vezes é tarde demais. Você já caminhou muito, você já sofreu demais, você já teve grandes perdas e muitas vezes essas perdas são irreparáveis e não dá tempo mais de você recuperar o tempo perdido. Então é fundamental que a gente entenda que para você sair da relação e para você não só sair, mas para que você continue uma vida após o abuso, você tem que recuperar, você tem que criar ou recuperar um sentido para a sua vida que precisa estar em você. Algo que te alimente a tal ponto de você não desistir. Essa mensagem ficou muito clara na série e fez com que a gente entendesse o seguinte: ninguém sai de uma relação abusiva sem ficar com marcas, mas essas marcas não inviabilizam a construção de uma vida nova, de uma vida diferente dessa, onde você vai experimentar a força que você esqueceu, muitas vezes, força essa que ela utilizou na saída, mas que durante o casamento, muito provavelmente, essa força ficou adormecida, a gente não teve oportunidade de perceber tanto como era a vida antes daquela crise, mas a gente imagina pela maneira como as cenas são produzidas e o que a gente consegue testemunhar ali. Então é fundamental nutrir esse sentimento. Como é que você, para a gente finalizar o vídeo, como é que você não vai, ou pelo menos vai neutralizar essa manipulação nociva? Quando você não desiste de olhar para você e estabelecer uma vida de acordo com os seus parâmetros. Essa é uma lição importante em Made, ou seja, apesar de tudo aquilo que ela viveu, ela não perdeu o sentido de construir uma vida a partir das suas bases, a partir das suas referências, a partir dos seus parâmetros. Esse é o antídoto fundamental para você sair de uma relação abusiva. É quando você decide que a vida vai ser do jeito que você quer, que a sua vida vai funcionar de acordo com os seus valores, de acordo com as suas escolhas, de acordo com o seu crivo, de acordo com aquilo que você considera que é pertinente e relevante para o seu crescimento. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desses 4 vídeos, do nosso comentário. Coloquem também aqui nos comentários a opinião de vocês, o que vocês gostariam que a gente de repente retomasse em algum outro vídeo, mesmo que não seja o vídeo da série. Continue nos acompanhando aqui no Papo de Divã, compartilhem esse material para que a gente possa auxiliar mais pessoas. Aqueles que não se inscreveram, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ok? Foi um prazer como sempre, um forte abraço e até o próximo vídeo.